Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós continuamos na nossa escalada bíblica, na nossa escola dominical, e vamos observar o livro de Josué. Josué é o sexto livro da Bíblia e é o livro que inaugura aquela grande divisão bíblica que nós chamamos de livros históricos. A primeira parte, os 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco, nos dá a base, nos dá a direção, nos dá até a explicação de como as coisas aconteceram, as promessas que foram feitas. E daqui em diante nós temos um pouco da experiência do povo passando o seu dia a dia dentro daquilo que Deus prometeu. O livro de Josué também é o livro que marca o cumprimento da promessa de Deus de que eles teriam uma terra, que eles se tornariam uma nação, porque aqui é que de fato começa essa parte da história de Israel, em que eles se tornam uma nação, se tornam conhecidos como uma nação, passam a ter uma estrutura, ainda que inicial, do que é ser um povo, né? Deixando de ser apenas uma família para ser um povo. O livro de Josué, como nós temos historicamente, é escrito por ele mesmo, e Josué é uma figura importante, uma figura icônica da Bíblia, porque em Números 13:16, até Números 13:16, ele aparece com o nome de Oséias, e depois de então o nome dele passa a ser Josué. É interessante que ambos os nomes têm um sentido de salvação, né? O sentido de trazer de Deus a salvação. E Josué, não sei se você sabe, apenas uma curiosidade, é a forma hebraica do nome Jesus, que é uma forma grega. Então, apenas a título de curiosidade para você saber disso. De forma bem simples, nós podemos dividir o livro de Josué em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 12 e retrata a conquista da terra de Canaã. A segunda parte, do capítulo 13 até o 22, é o assentamento das tribos e a divisão da terra para as tribos. E no fim, 23 e 24, são as palavras finais de Josué e a renovação da aliança do Senhor. É um texto muito conhecido, nós vamos vê-lo no final, mas para começarmos, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no capítulo 1. Do capítulo 1, verso 1 ao verso 9, nós temos um texto bastante conhecido em que Deus anima Josué, o instrui, dá o caminho das pedras, como a gente diz, e isso fica expresso literalmente quando nós vemos o versículo 3. Ele diz assim: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. E aí nós temos a descrição de onde é essa terra, do deserto do Neguebe ao sul, até o monte do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Bom, irmãos, nós temos aqui uma palavra de orientação, uma palavra de instrução para Josué, que ele não deveria desviar dos caminhos do Senhor, que ele deveria permanecer sempre confiante no Senhor e que Deus mesmo iria dar as vitórias para ele. A importância que nós temos do livro de Josué, como eu disse, é o cumprimento das promessas. E a forma como Deus vai cumprir essas promessas é interessante porque, ainda que Deus já tenha feito muitas coisas milagrosas para esse povo, Deus repete algumas, porque nós precisamos lembrar que esse povo que entra com Josué na terra é um povo que está renovado, né?
Muitos deles viram as ações de Deus no passado, mas como eles passaram 40 anos para que a primeira geração ficasse no deserto, por causa da sua desobediência, Deus então repete algumas ações para que esse povo creia, para que esse povo avance, ainda que baseado nas histórias, mas vendo a concretização da sua fé e da promessa de Deus diante dos seus olhos. Isso vai ser mostrado especialmente no capítulo 1 e 2, quando nós temos uma preparação, um chamado à preparação desse povo para que eles atravessassem o Rio Jordão, e aí, atravessando o Rio Jordão, o primeiro passo do outro lado, na outra margem, já seria na terra na terra a ser conquistada. Então há uma conclamação de Josué para que o povo se santifique, e ele faz no capítulo 2 algo interessante, né? Ele manda espias à terra, da mesma forma que um dia ele foi, né? E aí nós temos uma pessoa sendo descrita aqui na Bíblia, nomeada aqui na Bíblia, que é Raabe, uma mulher que tinha má fama, mas muito interessante, uma mulher que vai ocupar em Mateus espaço na genealogia de Jesus. Nós temos então a história da redenção tomando contornos aqui cada vez mais claros, cada vez mais específicos, e demonstrando que Deus está interessado em cumprir totalmente as suas palavras. Isso significa abençoar todas as nações. Então, a partir daquilo que Raabe descreve, nós ficamos sabendo que o povo temeu estar com Deus, o povo temeu obedecê-lo, fazendo aquilo que ele tinha mandado, mas o povo da terra, aqueles que estavam na terra, estavam assombrados pela história, pela perspectiva de que Deus levaria o seu povo a conquistar aquela terra. Então, a falta de fé de Israel leva eles passarem 40 anos numa expectativa em que o início disso, né, o efeito disso já estava sobre o povo de Canaã. Nos capítulos 3 a 5 nós temos então a descrição dessa passagem do povo de Israel pelo Rio Jordão. Mais uma vez nós temos um milagre aqui, a água ela é retirada, semelhantemente a Moisés quando liberta o povo do Egito, e o povo aqui faz uma coisa interessante que é, pela ordem de Josué, eles retiram 12 pedras de dentro do rio para fazer um monumento, para que toda vez que chegassem próximos a esse local, se lembrassem que aquelas pedras lavadas, aquelas pedras haviam sido tiradas do fundo desse rio e simbolizavam que Deus estava conduzindo e cumprindo as promessas que tinha feito. Dos capítulos 6 a 12, nós temos então os combates que são travados do povo com as nações, começando ali por Jericó. Depois nós temos um evento, na verdade em Jericó, nós temos um evento significativo de confiança em Deus, onde eles usaram uma estratégia que não era nada convencional, mas se você pensar que já era um povo que estava amedrontado, depois por dias verem o povo de Israel passando em volta da cidade, isso traz um efeito psicológico de grande, um impacto psicológico muito grande para aquele que vai ser vencido, né? E ao mesmo tempo aumenta a capacidade, aumenta a fé, aumenta a coragem daqueles que estão de fora. Então, quando acontece isso no capítulo 6, né, a queda de Jericó, nós ficamos sabendo que Deus está usando estratégias que não são estratégias comuns. Depois, nós temos o episódio de outra cidade, a cidade de Ai, em que os israelitas perdem a batalha. E Josué vai questionar a Deus, e aí ele descobre que mesmo dentro daquele povo que tinha visto tantas coisas acontecer, havia gente ainda desobediente.
E eu gosto muito desse texto que está descrito lá no capítulo 7, especialmente a partir do versículo 16, porque é um momento em que Deus ele faz Josué tomar uma atitude drástica de expor a pessoa, de punir a pessoa, Acã, que havia pegado uma capa que não era para ser sua, e Deus vai fortalecendo a liderança de Josué. Porque Moisés, se você se lembrar, teve muitas vezes embates como esse, mas a atitude de Moisés era sempre de ser paciente, de não expor as pessoas, ainda que algumas vezes na história de Moisés isso tenha acontecido. Mas aqui Deus dá um tom diferente para a vida de Josué, dizendo: não adianta nem você orar para mim. Existe pecado no meio do povo e você precisa ir lá resolver. Então, a partir daqui, as coisas vão sendo tratadas de uma forma mais concreta, mais objetiva, porque para que esse povo seja uma nação, eles precisam de organização, eles precisam de seguir as regras, né? Então Deus começa a mudar essas características. Depois nós vamos ter, irmãos, os gibeonitas, que acabam enganando, né, o povo de Israel, dizendo que eles não eram dali, mas acabam vivendo entre o povo, talvez ali como escravos, mas ainda assim são poupados de uma forma que não deveria acontecer. E todas essas coisas que vão acontecendo vão demonstrando que o povo, que Josué como líder, que as pessoas que estão ali conduzindo o povo precisam continuar com atenção, com cuidado, porque muitas são as ciladas, muitas são as possibilidades de se desviar por coisas pequenas. Não há aqui nenhum bezerro de ouro para que seja adorado, mas existem muitas possibilidades de falha, possibilidades de desvio. Por isso que lá no início Deus disse: não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Faça o que a minha palavra está dizendo. Então o livro vai nos ensinando que ainda que a gente tenha boa vontade, nós precisamos de cuidado, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a caminhar com Deus da forma que Ele quer. O período seguinte do livro, a partir do capítulo 11, descreve a estratégia militar para a conquista da outra parte da terra, e isso é muito interessante, porque naquela época a estratégia que Deus deu a Josué foi de não simplesmente atacar do sul e ir subindo até chegar ao norte, mas eles fazem uma incisão, vamos dizer assim, no meio do povo, e primeiro atacam a parte sul e depois atacam a parte norte. Isso é uma estratégia que foi muito eficaz, porque dividiu o povo que estava na terra, evitando que eles fizessem uma coligação, uma aliança, né, para se preservar e se fortalecessem. Então, quando eles atacam pelo meio, eles dividem o povo e primeiro eles conquistam a parte sul e depois eles caminham para conquistar a parte norte. Uma outra informação que eu acredito que você já tenha ouvido é com relação ao tamanho do território, né? O território de Israel, ele é semelhante ao estado de São Paulo. O Brasil é um país que tem muita terra, né? Por isso fica estranho para a gente pensar que toda essa nação ia estar ali num local do tamanho de São Paulo. Mas pensando, né, com essa perspectiva, você consegue entender que é por isso que eles conseguem nesse tempo fazer a conquista. São mais de 30 estados ali que são vencidos através da liderança de Josué. E isso é importante para a gente ir tomando cada vez mais consciência do que significa. Diferente de pensar
que porque era um local pequeno ficava mais fácil para ser conquistado, na verdade a perspectiva é o contrário, porque sendo pequeno, o povo que estava na terra conhecia o seu relevo, a sua geografia, e isso podia contar como grande benefício para eles, né? Mas nós vemos ali as estratégias que vão sendo colocadas por Deus na vida do povo para que eles façam essas vitórias, para que eles tenham essas batalhas e consigam cumprir aquilo que Deus havia dito. Dos capítulos 13 a 22, nós temos a partilha da terra entre as diferentes tribos de Israel. E quando nós olhamos o mapa, nós vamos ver que as tribos, né, tiveram uma divisão, um espaço diferente, cada uma delas. E isso se deu porque essas dimensões elas não eram dadas de forma igualitária, no sentido de que nós vamos pegar a faixa que nós temos aqui, dividir por 12, cada um vai ficar com um tanto, mas pelo tamanho da tribo, pela necessidade da tribo. Então aqui nós temos um critério de equidade que é bem interessante, um equilíbrio, né, que é estabelecido na terra para que não houvesse entre o povo disputa interna. E outra coisa, essa terra ela foi distribuída também de uma forma aleatória, né, não dando chance para que cada um reclamasse depois. Só lembrando, né, das tribos, nós temos a tribo de Manassés, que ficou com a parte, com o outro lado, né, do Rio Jordão, a tribo de Gade também, e uma parte da tribo de Manassés ficam nessa parte no oriente, né, do Rio Jordão, enquanto o povo vai ocupando as outras partes. É necessário a gente lembrar que eram 12 tribos, mas que a tribo de Levi, os levitas, eles não estão com espaço de terra determinado para o nome deles. Eles tinham cidades distribuídas em todas as outras tribos, porque como eles cuidavam da parte do templo, do cuidado espiritual, vamos chamar assim, eles não tinham tempo para cultivar a terra, para preparar a terra, então eles tinham essa função específica e por isso as outras tribos supriam essas necessidades. E nós temos então a descrição dessa terra, né, sendo separada, você pode acompanhar aí. E depois os capítulos finais 23 e 24 é onde nós temos uma reafirmação do pacto, né, da aliança feita. Aqui nós temos já Josué chegando ao fim da sua vida, idoso, cansado, tendo ainda muitas coisas para serem feitas na terra, eles não haviam conquistado tudo, mas a estratégia foi que, ao dividir a terra para as tribos, cada tribo continuasse a fazer a sua conquista, expandir o seu território. Não aconteceu, infelizmente não aconteceu, e nós vamos entender a partir do livro de Juízes o porquê que isso não acontece. Mas aqui, nesse final, nós temos Josué chamando o povo, relembrando as coisas, dizendo como Deus havia sido misericordioso e maravilhoso para com a vida deles, e ele vai então fazer uma afirmação de fé. No capítulo 24, verso 15, Josué diz: olha, vocês precisam tomar uma decisão. A minha decisão para com a minha família é que nós serviremos ao Senhor, e vocês precisam tomar essa decisão de fazer isso também. Quando você lê esse texto, irmão, do capítulo 24, você vai ver que Josué, na fala de Josué, sugere que havia pessoas que, mesmo com todo esse processo de Deus, do cuidado, eles serviam alguns deuses. É estranho, para falar a verdade, isso acontecer, mas isso mostra que, como era uma nação, era muita gente, havia esse risco, havia essa possibilidade do engano, da idolatria, do erro, do pecado,
e que esse povo chega a Canaã não como um povo perfeito, mas um povo que precisa ser trabalhado, um povo que precisa ser amadurecido, ser discipulado, ser ensinado ainda mais o que é servir a Deus. Ainda que eles tenham passado por muitas experiências maravilhosas e visto muitos milagres acontecerem. Então Josué faz esse desafio dizendo, olha, nós estamos tomando essa decisão e vocês precisam tomar também. E eles aceitam, eles dizem, não, nós faremos isso, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos nos dedicar ao Senhor. E depois, na semana que vem, como nós vamos ver, a coisa não foi bem assim, porque as gerações foram passando e muitas coisas foram sendo esquecidas, sendo que o livro de Deuteronômio que nós vimos na semana passada reforçava, incentivava e orientava para que a história de Deus com o seu povo fosse sempre relembrada para que eles não viessem a cometer os mesmos erros do passado. Bom, irmãos, o livro de Josué, ele pode ser lido por nós com uma perspectiva que traz a pessoa de Cristo como aquele que nos liberta. Nós podemos olhar para Josué como uma analogia da nossa caminhada, da nossa peregrinação, da nossa vida nesse mundo até a Terra Prometida. É claro que o que Jesus faz por nós, como nosso capitão, como nosso general, é muito maior do que nos conceder uma terra em que nós vamos plantar, vamos colher, vamos estabelecer o nome, mas o que Jesus faz por nós é o momento final, né? O completar de tudo que pode gerar ansiedade, pode trazer bênçãos para a nossa vida. Então, quando nós olhamos o livro de Josué, nós podemos fazer aqui uma menção de que Jesus é aquele que nos conduz, é aquele que nos leva adiante e nos encoraja, nos cuida de nós na nossa vida. Que Deus abençoe você, que você possa reler o livro de Josué com a perspectiva de encontrar ali esperança, renovação, não para que nós tenhamos coisas temporais, mas para que a nossa fé se firme cada vez mais em coisas que não podem ser tiradas, não podem ser perdidas, mas que a nossa fé seja de fato naquilo que é eterno, naquilo que é suficiente para completar a nossa vida. Que Deus te abençoe, nós nos encontramos em breve.